Y vamos a convidar en este espíritu y a recibir en este espíritu a la hermana Mara Pacheco. ¿Amén? Dios abençoe a todos. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Ven? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, graça e paz por mais uma tarde, juntos para louvarmos, agradecer, bendizer o santo nome de Jesus. Domingo passado, por esse horário, eu estava acordando entre 3h30 e 4h, e quando estou mexendo no telefone, que eu vejo o pastor Parrella falando, junto aqui com o pastor Ricardo, junto com a missionária Luciana, a nossa irmã Elizabeth. Gente, eu senti o desejo quando ele estava pregando, quando ele estava falando, eu me senti aqui, eu falei, Jesus, eu quero falar também, sabe, aquela coisa ardeu no meu coração, e hoje eu estou aqui para compartilhar junto com a amada igreja, com quem nos está ouvindo, lá no livro do Evangelho de São Marcos 13. Do Evangelho de São Marcos 13. Vamos ler do versículo do 32 ao 35, uma passagem assim que Deus assim colocou assim no meu coração, sabe, ficou forte, ardeu. Eu falei, Senhor, é essa palavra a qual eu vou trazer nessa tarde, né, para a nossa meditação, para mim e para todos vocês. E a palavra de Deus fala assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olha que aviso lindo que Deus está dando para nós. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se é pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo a todos, vigiai, né? E essa palavra, quando eu estava lendo na minha casa, ela ardeu assim profundamente ao meu coração. Aí eu escolhi 3 tópicos aqui para nós falarmos aqui rapidinho, que vamos falar sobre as 3 advertências de Jesus, como eu acabei de falar aqui no texto, que nós vamos falar sobre olhai, vigiai, orai. E aqui a palavra de Deus fala exatamente, neste texto sagrado, o Senhor Jesus nos fez 3 grandes advertências: olhai, vigiai e orai. Por meio destas 3 advertências, Jesus pede cautela, vigilância, e o coração e oração aos seus discípulos, para vivermos em um mundo tão conturbado como o nosso. O cristão precisa ser cauteloso, vigilante, perseverante na oração. Essas são os requisitos aqui dentro desse texto que me chamou muita atenção, né, para os nossos dias de hoje. Então, quando a palavra de Deus fala, olhai, a primeira recomendação de Jesus para o cristão é olhai. O que olhar? O que olhar? Olhar, neste caso, significa ter atenção, cautela, a visão focada nas coisas de Deus. Se nós não tivermos essas 3 coisas, olhai, né, que o caso significa ter atenção, cautela, principalmente nas coisas de Deus. Lá na carta de Hebreus 12:2, o escritor sagrado nos aconselha dizendo, olhando para Jesus, o autor consumador da fé. E em Isaías 45:22, o próprio Senhor desperta a nossa atenção dizendo, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro.
E essa são advertências que está dentro desse texto para nós cristãos. Não é para os que estão lá fora, para os que não conhecem, não. É para nós que somos cristãos, estamos dentro da igreja, para nós passarmos isso para as outras pessoas que ainda não faz parte, né, do aprisco, mas com certeza nós estamos orando e Deus também vai salvá-la, aqueles que estão lá fora. Mas para isso nós temos que ser o quê? Nós temos que ser exemplos, nós temos que ser testemunhas, né, com a nossa vida, com o nosso falar, nossa maneira de andar, de vestir, de agir. Nós somos o espelho. Então nós temos que ser o quê? Parecido com Cristo. E nós só podemos ser parecido com Cristo através de quê? Da sua palavra. É na palavra dele que nós vamos aprender, é na palavra dele que ele nos ensina a obedecer, como nós acabamos de ler aqui. E a segunda parte que nós lemos no texto, vigiai, pois, não sabeis nem a hora, nem o dia que ele vai vir. E ele daqui para nós algo assim muito importante. É como se o homem partindo para fora da sua terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra mandasse ao porteiro que vigiasse, né? E esses exemplos aqui, realmente ele trazendo aqui para a nossa meditação, é algo assim que muitas vezes nós não vigiamos com nossos olhos, às vezes vigiamos com nossos olhos, mas não vigiamos com a nossa boca. Vigiamos com a nossa boca, mas não vigiamos com nossos ouvidos. Então é um conjunto, olho, boca e ouvido, né? Que os nossos olhos é a janela, né? A alma, né? A janela da alma, né? Então com nossos olhos nós cobiçamos, com nossos olhos nós pecamos, que tudo é quando nós estamos vendo. E então essa analogia aqui que ele faz, né? Que esse homem partindo para fora, ele deixou alguém para que vigiasse, cuidasse da sua casa. E essa vigilância tem que ser de dia e de noite. Noite e dia, em todas as horas. E então a segunda recomendação de Jesus para o cristão é vigiai. O que é vigiai? A exortação à vigilância foi um ponto muito forte nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo a respeito da sua segunda vinda, né? Que aqui nós estamos falando, né, exatamente do Evangelho de São Marcos, nós estamos falando aqui exatamente sobre o sermão profético e o princípio das dores, que também, né, tem essa passagem lá em Mateus também 24, em Lucas 21, de 5 a 19, e essa vigilância é para todos nós. Então a palavra de Deus fala que em Mateus 26, 41, Jesus já havia advertido os sonolentos discípulos, né? Os sonolentos discípulos, dizendo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, essa recomendação que Jesus deu também, né? Vocês já leram aquela parte que Jesus está lá no Monte das Oliveiras, né? No Getsêmani. E ali, quando ele foi orar, ele levou o seu discípulo e pediu para que o discípulo ficasse, vigiasse, orasse enquanto ele ia orar. E aí, quando Jesus voltou, encontrou o quê? Os discípulos dormindo. E não é hora dos discípulos, né, que nós estamos dando na continuidade, né? Não é hora de nós também ficarmos dormindo no sono da dolência. Então, assim como Jesus advertiu o sonolento discípulo, dizendo, vigiai e orais para que não entreis em tentação, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, aonde for mais alimentado o nosso espírito, a nossa carne, é onde ele vai o quê? Vai prevalecer. Então, que o nosso espírito venha estar alimentado com a palavra, com jejum, com orações de graças e súplica, para que quando as tempestades, para quando vier as fraquezas, as tribulações, não pegarem nós de surpresa. Porque se nós alimentarmos a carne ela vai querer o quê? Ela vai gozar, ela vai querer se divertir, ela vai querer dormir, ela vai querer passear, mas é que a palavra de Deus, ela dá uma advertência para nós, né? Que é o espírito que tem que estar forte. O espírito é que tem que vencer a carne, não a carne vencer o espírito.
E ele fala, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. Como é que nós podemos, né, estar com o nosso espírito pronto? É exatamente fazendo o que a palavra de Deus fala. Vigiando, orando, buscando em todo tempo. Mas como é que eu vou vigiar em todo tempo? E se eu estiver na rua? E se eu estiver no trabalho? E se eu estiver na escola? É exatamente nesse lugar que você tem que vigiar. É exatamente porque nesses lugares você tem que estar com a sua mente, o seu espírito voltado para as coisas de Deus, porque as coisas que você vai ver, as coisas que vão vir a você, se você estiver concentrado nas coisas de Deus, as coisas que vai acontecer de repente não vai te pegar de surpresa, não é mesmo? E então essa é a advertência que Deus deixou para nós. E lá no livro do Evangelho de São Lucas 21:36, o Senhor Jesus Cristo ainda disse, vigiai, pois, em todo tempo. Vigiai, pois, em todo tempo. Gente, essa palavra vigiar, meu Deus do céu, porque pelo milímetro de segundo, a gente tira o foco das coisas de Deus, bota nas coisas e daqui a pouco a gente não vigia. E com a palavra você pode abençoá-lo e com a palavra você pode o quê? Você pode amaldiçoá-lo. Até porque a palavra de Deus fala que na mesma fonte que jorra água doce não pode jorrar o que? Água amarga. Na mesma, tem outra passagem também na Bíblia que eu gosto muito, que fala sobre que nós não podemos pegar a roupa velha, pegar o emendo velho, colocar na roupa nova, nem a nova botar na velha. E vice-versa. E então essas são as advertências que Deus, né, deixou aqui para nós. E ele fala que nós temos que estar em todo o tempo orando para que não sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. Em outras palavras, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que não sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E a outra passagem aqui que eu deixei aqui foi a outra, orai. Como é difícil a pessoa, principalmente o crente, ele tem uma preguiça de orar. Aí tem gente que a gente fala, irmão, nós temos que estar orando. Ah, irmão, mas eu não tenho tempo. Eu falei, mesmo assim, você pode orar em espírito, aonde você estiver, na sua casa, lavando roupa, no seu trabalho, você, né, lógico que a gente tem nossos afazeres, nós temos a nossa vida secular, sim, não estou falando nisso, mas no momento que tiver oportunidade, fique ligado com Deus, porque enquanto nós estamos ligados com Deus, ele move céu, terra e mar, é uma conexão entre a terra e o céu, e você está sendo guardado por ele, e na tua vigilância, você quando abrir a sua boca, você não vai falar a palavra torta, aquela palavra que não vai edificar. Quando nós estamos vigiando, quando nós não vigiamos, aí o negócio fica sério. Eu gosto muito da passagem também, que se encontra lá no livro do Evangelho de São Mateus 7:24, que fala: pois todo aquele, que ouve as minhas palavras e as praticas, aí ele fala, assemelhá-lo-ei ou compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E diz a palavra de Deus que caiu chuvas, caiu a torrente, e aquela casa, ela não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. Aí vem a segunda fala, e todos aqueles, pois, que ouvem estas minhas palavras e as não praticas, compará-lo-ei a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e a mesma coisa que aconteceu na casa que estava rochosa, na rocha, que estava feita na rocha, ela simplesmente caiu. Por quê? Porque não estava edificada na rocha, né? E aí o doutor Lucas, ele faz uma analogia, essa casa que caiu, que foi destruída, é exatamente esse povo que ouve as palavras, tá? Ele ouve, escuta, guarda, mas não pratica, não adianta nada. É um conjunto todo, você tem que ouvir e praticar. Se não praticar, não vai haver efeito, né? E essas pessoas que não praticam, que não guardam, né? Elas vão ser destruídas. Por isso que a vigilância é em todo tempo.
E então a recomendação de Jesus ao cristão sobre a oração é um dos termos mais enfatizados em toda a Escritura Sagrada. A Bíblia, ela é um verdadeiro manual de orações respondidas. Se não houvesse tanta necessidade de orar, a Bíblia não falaria tanto desse assunto. E é verdade, né? Você vê de Gênesis, Apocalipse, vocês vê os patriarcas, né? Eles orando, buscando. E as mulheres também, Débora, Sara, Noemi, todas essas mulheres que elas oraram, elas foram o quê? Elas foram ouvidas, né? As orações delas foram respondidas. E o Senhor Jesus Cristo não só ensinou muito sobre a oração, como também orava muito. Aí eu te falo, se Jesus, que era Jesus, quando estava na terra, orava muito, imagine nós, né? Então esse exemplo que ele deixou para nós, era para que nós dessemos continuidade, né? Que, como foi falado aqui, quando o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, é exatamente Jesus Cristo, ele teve todas as características que nós tivemos, né? Ele passou fome, passou necessidade, sede, passou tudo que nós passamos, com a única condições. Ele não cedeu ao pecado. Por quê? Porque ele era o quê? Ele era o Filho do Deus vivo. Mas ele teve que passar esse processo para ele sentir, para ele entender como nós humanos, né, passamos, e ele entende muito bem as nossas fraquezas. Só que as nossas fraquezas, né, na Bíblia está recheada de homens que deixaram as suas marcas na Bíblia, uma de coisas boas e outras de coisas ruins, para que nós não façamos as mesmas coisas que eles fizeram, né? É um ensinamento para nós. E aqui também sobre oração, como também orava muito, em Marcos 1, 35, Lucas 5, 16, os apóstolos e a igreja primitiva oravam unânimes e perseverantes. Paulo chegou a estimular que a igreja a orar de forma ininterrupta. E essa oração, ela está de Gênesis a Apocalipse, é através da oração. Eu sempre falo que a palavra é para nós, é para os homens, a oração é para Deus. Então nós temos realmente que orar em todo tempo, com vigilância. E a conclusão, estas 3 advertências de Jesus para o cristão são necessárias em nossos dias. Os cristãos jamais podem se descuidar da observância destes 3 grandes conselhos de Jesus, que é olhai, vigiai e orai. Olhai para onde? Para onde é que o crente está olhando? O crente, se ele tirar o foco das coisas de Deus, ele vai perder o quê? Ele vai perder aquilo que o Senhor tem para oferecer. Às vezes nós chegamos na igreja e a gente, no lugar de se ligar, fechar os olhos, aí a gente olha para um irmão, olha para o outro e tira a mente das coisas de Deus ali na hora. Aí a gente começa a observar e ver coisas que não é para a gente ver, não é para a gente imaginar, e ali tira o foco da nossa oração, da nossa adoração a Deus, porque muitas vezes a gente chega na igreja e a gente perde esse foco, né? E a palavra de Deus fala que nós temos que o quê? Que ter essa vigilância. Porque quando nós saímos da nossa casa para ir para o templo, né? Que o templo de Jesus somos nós, né? A morada dele, né? Somos nós. O templo é onde nós se reunimos, buscamos, se enchemos para a gente ir lá fora, né? E o quê? E transmitir aquilo que nós aprendemos para as outras pessoas. E a palavra de Deus fala que esses 3 conselhos que Jesus deu, olhai, vigiai e orai. Então que o nosso olhar venha a ser o olhar de Cristo. Qual foi o olhar de Cristo na terra? Ele olhava com misericórdia, ele olhava com amor, ele olhava para os doentes, para os enfermos, e ele veio exatamente para salvar. Primeira coisa, ele não veio para dar carro, ele não veio para dar geladeira, ele não veio dar casa, né? Isso tudo é o quê?
Ele veio para dar o quê? A minha, a tua, a nossa salvação. E através disso, as outras coisas, né, será acrescentada. Como diz lá a palavra, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão vos acrescentadas, né? Então, o que nós fazemos para Deus, nós não fazemos para ganhar mais nada, porque o que Ele tinha de fazer por nós, Ele já fez. Nós fazemos sim, porque nós somos gratos e porque nós já somos salvos. E a palavra de Deus fala que a vigilância, ela faz parte de um conjunto da nossa vida. Quando nós falamos de vigilância, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, com nossos filhos, aquela palavra que quer vir forte na gente, sabe? Aquela coisa que a gente quer falar, que vai machucar o irmão, que vai machucar a irmã, a gente deve guardar um pouquinho, respirar e olhar para o céu, que é de lá que vem o nosso socorro. Aí quando você olha para o céu, quando você olha para Cristo, quando você olha para a cruz, aí você não vai murmurar, você não vai xingar, você vai ter uma mente equilibrada. Por quê? Porque você sabe que quando Jesus estava aqui na terra, ele passou por tudo isso, passou por humilhação, ele foi esbofeteado, alguém chamou ele de demônio, endemoniado, as pessoas não creram nele, mas mesmo assim ele não deixou de fazer a missão dele, porque ele sabia do chamado e ele sabia da missão a qual ele tinha recebido. E então, para nós é a mesma coisa, o preço da chamada é grande. Se você for lá para o livro de Jeremias, no capítulo 16, quando Jeremias, ali o profeta, a primeira coisa que Deus falou para ele, que era exatamente para ele não casar, não ter filhos, né? E a outra coisa que Deus falou para ele, que era o profeta, os profetas do Antigo Testamento, a própria vida dele se espelhava naquilo que Deus queria falar para as outras nações. Então, se você for lá para o capítulo 1 de Jeremias, né, quando ele foi chamado, antes mesmo dele nascer, antes mesmo dele nem pensar de ser o que ele era, Deus já tinha o quê? Deus já tinha chamado, Deus já tinha preparado, né, desde o ventre da mãe dele, que ele ia ser o quê? Um profeta, e ele ia profetizar para as nações, né? E a princípio ele falou, mas Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Aí o Senhor falou, Jeremias, o que é que tu vê? Ah, Senhor, eu vejo uma vara. Ah, mas eu velo pela minha palavra. Jeremias, o que é que tu vê? Eu vejo uma panela fervente do lado do norte. Aí Jesus foi dando o significado, e enfim, a história nós conhecemos, mas o que eu quero falar para nós nessa tarde é que o profeta, ele, para ser profeta, em primeiro lugar, ele não é benquisto, nem em todos os lugares querem receber ele. Por quê? Porque ele não vai falar aquilo que vai massagear o ego daquelas pessoas que querem ouvir palavras bonitas. Ele vai falar a palavra genuína como ela é. E então a palavra de Jeremias, a qual quando o Senhor dava, ela é palavra de advertência, né? E nem todo mundo quer receber, mas é tão gostoso, sabe por quê? Porque qual é o pai que não castiga o seu filho? Qual é o pai que não exorta os seus filhos? E nós cristãos estamos aqui para ser exortados, né? E chamados de atenção pela palavra de Deus, né? E então, quando Jeremias, ele recebeu essa chamada, ele falou, mas Senhor, eu ainda sou uma criança, eu não sei falar, né? E o peso da chamada é uma responsabilidade muito grande. E então, se você receber essa chamada, não vá olhar para os seus opositores, aqueles que estão aqui ao seu redor, aqueles que olham para você, não dá nada, não se preocupe, porque se você não crê na sua própria chamada que Deus te chamou, como é que as outras pessoas vão crer? Até porque o que as pessoas vão falar de mim, de você, como falar de Jesus, não vai interferir naquilo que Jesus tem para comigo e para contigo. Então a missão é: ide a todo mundo e pregai o meu evangelho. A advertência de Jesus foi essa. E quando Jesus, ele estava quando ele estava na terra, quando ele estava na ascensão para subir para o céu, aí estava lá todos os discípulos, né, junto ali dele,
E a última ordem que ele falou, agora vai e prega o meu evangelho. E é isso que ele deixou para a igreja. A igreja tem uma chamada, a igreja tem uma missão. E a missão da igreja é essa, é de pregar o evangelho a toda criatura. E é essa missão, né, que o nosso pastor Parrela, junto com a pastora Luciana, junto com o pastor Ricardo, junto com a irmã Elizabeth, né, aonde nós estamos aqui reunidos para falar do amor de Cristo. Não adianta a gente apenas falar se nós não vivemos essa palavra. Senão, que evangelho é esse? O evangelho das boas novas, ele é confronto. E então, se você não gostar de palavras que venham te confrontar, você me desculpe, me perdoe, mas tem que se converter ainda, tá? Porque a palavra de Deus é confronto. E é bom quando ela confronta, porque a palavra, ela é tipo a espada. Ela entra na divisa, na medula da alma, e ela faz algo tremendo. Quando é a palavra mesmo de Deus, ela vai te edificar. Quando é para destruir, por isso que a gente tem que ter cuidado, né, nas palavras que nós falamos. E para encerrar, ele fala, e orai. Qual é a nossa oração? Oração específica. Nós temos a oração que é o clamor, nós temos as súplicas e ações de graça. Até ali no livro também de Jeremias, acho que é pastor 33 que fala, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe. Então essa oração eu gosto muito de falar, porque eu falo, Senhor, eu estou clamando, mas tem coisa que você está clamando que você nem sabe o que é que você está pedindo. Então a oração, ela tem que ser algo, aquilo específico que você quer. Se você for orar só pela sua família, ore só pela sua família. Se você for orar, a família que eu digo, os filhos, marido e tudo, e tem aquela oração de súplica. O que é suplicar? É você se derramar, se jogar nos pés de Jesus de algo que você está precisando. É algo que eu não sei nem explicar, né? Mas é isso aí que vocês estão entendendo. Quando a gente fala de súplica, é algo que a gente já está mesmo na extremidade mesmo, que é só Ele que pode fazer. E então a oração de um justo, se a palavra de Deus fala que a oração de um justo só pode muitos efeitos, então imagina as orações de muito. Então que nesta tarde nós venhamos orar um pelos outros, enquanto você está orando pelo seu irmão, pelo seu vizinho, pelas nações, Jesus está também lá do céu olhando para você, e Ele se agrada quando nós oramos um pelos outros. Amém? E é essa palavra desta tarde que eu deixo para cada um de nós. Que Deus venha abençoar cada ouvinte que esteja aí escutando a palavra. E não esqueça, vigiai, orai. E qual é a outra? Vigiai, nós lemos aqui, ó. Olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Então essas três coisas, elas estão entrelaçadas. Se você orar, mas você não vigiar, aí quer dizer, você já perdeu a bênção. Não adianta a gente estar dentro da igreja, ora, busca e pula, se anima e tal, sabe aquele emocionalismo? Aí quando você sai lá fora, você não escutou nem a pregação, e a gente pergunta, irmão, qual foi a palavra? Ai, irmã, eu nem lembro. Então você não estava ligada na palavra, né? Aí você está orando, está buscando, aí de repente você sai um pouquinho, alguém fala alguma coisa, você não está ligado na... eu também concordo e tal. E se for alguma coisa que vai prejudicar alguém, você já perdeu a sua bênção. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo, sempre eu falo, com nossos olhos, aquilo que nós escutamos e aquilo que nós falamos, né? E é essa palavra que eu deixo para cada um de nós. Beijão para todos e fiquem na paz de Cristo, amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade